A pressão alta, por que ela é perigosa? Porque quando coloca uma pressão em qualquer sistema, ou até numa panela de pressão, ela não pode estourar uma panela de pressão? Então, o sistema pode se romper. Imagine uma pressão no cérebro, né? Pode haver um vazamento de sangue, né? Porque começa a pressionar. E a caixa craniana aqui da gente, com essa pressão elevada, então as artérias, os vasos querem, né, se expandir, porque tá aquela pressão, que nem uma panela de pressão. E pode ocasionar uma lesão que pode ser até irreversível. Tem muitos casos de AVC aí e tudo mais que a gente sabe. O que a pressão alta causa, né? Ela pode causar um aneurisma, um AVC, um infarto. Então, essas doenças aí cardiovasculares e cerebrais também. Ela pode ser de dois tipos, a primária ou essencial, tá? Olha, eu estava estudando esse negócio, por que vem esse nome essencial? Vocês sabem por quê? Porque achavam, ou não sei se ainda acham, que os idosos é essencial ter a pressão alta. Não é que precisa ter, que é bom ter, mas já é considerado como normal ter. E por isso que é chamada pressão arterial primária essencial. Que coisa maluca! Como assim é normal ter, né? Não, é normal não ter. Seria normal não ter, né? E ela pode ter uma causa anatômica, genética, comportamentos de risco, né? E tem a segunda, né? O segundo tipo de pressão arterial, que é causa secundária. Essas têm causas que podem ser retiradas, e 95% da população tem essa causa secundária. Por quê? Porque a causa pode ser revertida, ou falta de alguma coisa, ou excesso de outras, né? E o sangue, ele é considerado um tecido, sabia? O sangue é composto de água, células, plaquetas, glóbulos vermelhos e brancos, e ele exerce uma pressão dentro do vaso. Comparem sempre com uma mangueira, né? Aquela mangueira de regar jardim, eu não tenho porque eu moro em um apartamento, mas já estou de mudança, né? Eu vou ter minha mangueira, vou comprar uma mangueira, que eu quero recordar minha infância, que eu tinha mangueira lá, minha mãe tinha mangueira para regar lá o jardim, para lavar quintal. Então, o que a gente fazia, né? Quando queria mais pressão na mangueira, a gente não apertava lá, porque não era aquela mangueira moderna que tem hoje em dia, com torneirinha, enfim. Né? Então, você põe mais pressão nela, você aperta, ou aumenta a água, né? Porque o fluxo vai dar mais pressão. Então, o sangue é a mesma coisa, exerce uma pressão dentro dos vasos, né? Isso é hipertensão, é muita pressão. Vamos agora, sem perda de tempo, enumerar as causas, tá? As causas que te dão pressão alta. Então, você já pode ir aí pensando do que você pode ter e como que é a cura, como é o tratamento, eliminando as causas, simples assim. A primeira causa é a obesidade. Se for genética, né? Tem um tipo de pressão que é genética, que não abaixa de jeito nenhum, essa até tem que tomar remédio, tá? Mas a maioria não é genética. Então, vamos voltar falando da obesidade. Ela que ocasiona o aumento da pressão e a própria inflamação e resistência insulínica. Então, o organismo inflamado, aquela história de sempre, né? É um organismo inflamado, você vê, muita gente que emagrece, na realidade, não está nem emagrecendo, está se desinflamando. Então, tira a inflamação, diminui o volume da pessoa e diminui a pressão arterial também. A própria gordura causa compressão mecânica, né? Então, a gordura, o tecido adiposo, já está pressionando as artérias, os vasos. Então, é uma compressão mecânica. Então, a obesidade está ligada a inflamações, pressão alta, está ligada a síndrome metabólica, né? Aumento de triglicerídeos, enfim, todas essas ocorrências aí inflamatórias. A segunda causa é diabetes e resistência insulínica. Quem tem diabetes tem o sangue viscoso. O vaso sanguíneo, ele é composto por células que compõem a parede arterial, certo? Olha, saiu mais um curso aí, hein? Você não perca tempo, é o último dia, então o pessoal está aproveitando as últimas vagas. Obrigada aí quem adquiriu o curso. É que vem um avisozinho aqui no celular, tá? Então, obrigada aí. E você não perca tempo, hoje é o último dia, últimas horas, viu? Meia-noite encerra.
Então, o vaso, claro, o vaso é um tecido e é composto de células, né? Então, elas se refazem a todo momento, essas células. Por isso que a gente precisa de aminoácidos. E o aminoácido que mais age nos vasos, nas artérias, é a lisina, tá? Aliás, a lisina diminui a lipo-A. Você que vai fazer o curso, a gente vai discutir lá nos encontros ao vivo a discussão de casos clínicos. Eu vou ensinar como diminuir lipo-A. Ah, você nem sabe o que é lipo-A? Você nem sabe que tem que pedir esse exame? Então, lá no curso você vai aprender, tá bom? Mas quando a glicose aumenta, o que acontece? Ela glica. Lembra que eu falei? O que é glicação? Glicose junto com aminoácido ou uma proteína que gruda, glica, carameliza na presença de calor. Nosso sangue é quente, não somos répteis, né? Répteis têm sangue gelado. Nós somos mamíferos, sangue quente. Então, quando essa glicação, pode glicar o quê? Na hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína, por isso que existe o exame hemoglobina glicada. Glicou, né? Aumentou a insulina, glicou. A polipoproteína A, tá? Que tem a ver com HDL. Quando glica, a polipoproteína, o nome já está falando, é uma lipoproteína. Uma proteína com gordura para carrear, lá ele tem a ver com HDL. Então, quando glica, não forma HDL. E uma pessoa com HDL baixo corre risco cardíaco de 4 a 5 vezes mais. Um HDL abaixo de 40 já tem risco cardíaco aumentado. E o médico passa estatina para você diminuir seu colesterol, né? Ele mesmo está causando uma patologia em você. E glica também, o que eu falei? Em aminoácidos, em proteínas, não é? A lisina é o quê? Um aminoácido. Então, a insulina aumentada com a glicose aumentada vai glicar, vai grudar na lisina. E o que eu falei? Que a lisina compõe a parede arterial. Então, se glica na lisina, glicou, perdeu a função, tá? Tudo que glicou, perdeu a função. Ela, como que ela vai formar o vaso? Ela não forma a parede arterial. Olha só. Como que a resistência insulínica ocasiona diversos danos, tá? A resistência insulínica também tem muito a ver porque retém mais sódio. Sódio retém água. Água e sódio aumentam o volume. O volume do sangue aumenta, multiplicando a resistência, né? A resistência periférica, e aí vai aumentar o débito cardíaco e vai aumentar a pressão. Então, a insulina, né? A insulina, ela é ótima, tá? Ó, tá saindo o curso adoidado aqui, o pessoal tá desesperado com as últimas horas, hein? Não perca tempo, né? Faça parte também dessa família aqui da medicina integrativa. Então, a glicose glica lá, perde a função da insulina, porque a insulina também é um hormônio proteico, e o receptor da insulina também é proteico, quer dizer, perdeu a função de tudo aí. A insulina em baixas doses, ela é anabólica, ela até aumenta a massa muscular, ela é importante para a circulação, mas em altas doses, ela se torna um hormônio inflamatório. E aí, quando a pessoa tem a resistência a ela, quando a célula não consegue mais ser sensível a ela, o receptor já não responde à insulina, o receptor de glicose, ou de insulina, o IRS, aí o que vai acontecer? Vai começar a aumentar o volume sanguíneo, né? Muita água, retém água. Por isso que tem aquele medicamento, como chama? Diurana. Minha avó tomava, né? Para diuréticos, para eliminar a água. Então, a água com sódio aumenta o volume aumenta, né? E vai formar aquela pressão dentro dos vasos e dá débito cardíaco, porque o coração tem que bater mais rápido, né? Para compensar esse aumento de pressão arterial, porque o sangue não está fluindo. E aí a pressão arterial aumenta, dá danos, né? No endotélio da artéria, o colesterol vai lá arrumar, aí pode acontecer as placas ateromatosas, porque o colesterol se oxida quando ele vai lá arrumar o endotélio da artéria, vem as células espumosas, elas é igual sabão em pó, aumentam de volume e entopem a artéria. Mas o colesterol que levou a fama, né? Ele foi lá só para tentar ajudar. E levou a fama daquele carboidrato que você não para de comer, que aumentou a sua glicose, que deu resistência insulínica, que você ficou diabético.
tudo é tirando a causa, percebe? Outro problema, outra causa de pressão arterial alta, o rim, né? Causa renal. Então, nós temos o sistema renina, angiotensina, aldosterona, tá? Onde que é fabricada a aldosterona? Na adrenal, tá? A renina é lá no rim e a angiotensina no fígado. Então, se você já tem uma inflamação aí nesses órgãos, já não vai funcionar, sua pressão arterial vai estar aumentada. Na inflamação, o rim interpreta como se o paciente estivesse desidratado e aumenta a angiotensina. E a angiotensina, segura mais sódio para reter mais água. Então, não é aquela história lá do sal, né? Está percebendo que não é tão simples. Não coma sal. Sendo que um sal de boa qualidade diminui a pressão, não aumenta, diminui, tá? Agora, aquele sal refinado, aquele é cloreto, né, de sódio. Aquele lá tem muito detergente, inclusive, lá, que se torna mais inflamatório ainda, porque tem detergente na sua composição, porque ele foi lavado, né? Porque não tem nenhum artigo científico comprovando que o sal, né, aumenta a pressão arterial. São outras causas, né? Então, essas inflamações geram um processo inflamatório que ativa os linfócitos. O que eu falei? O sistema imune ativado aumenta a inflamação. Ele vai lá para te proteger, é igual o colesterol. Mas é aquela história, né? Não dá para fazer um omelete sem quebrar os ovos. Então, sempre tem uma inflamação. E tem de dois tipos, né? Nos linfócitos. Tem o TCD, T de tatu, C de casa, D de dado, 8. Esse TCD8, ele promove uma inflamação controlada para remodelar o vaso. Então, quando a remodelação é contínua, aí gera fibrose. Aí a artéria fica dura, né? Dá arteriosclerose, não tem elasticidade. Quando é uma inflamação controlada, o vaso vai se acomodando, mas quando é aquelas inflamações subclínicas crônicas, constantes, aí já começa a perder a elasticidade. E tem o TCD4, esse é o 8, tem o 4. Ele expressa inflamação crônica, que aumenta também a pressão arterial. Então, essas inflamações, né, subclínicas por agentes agressores podem ocasionar esse aumento de linfócitos, desses dois tipos. E aquele órgão, né, que eu sempre falo, o intestino, que é a quarta causa da pressão arterial. Então, o intestino com leaky gut, aquele intestino vazado, com a parede escancarada lá, com hipermeabilidade ativa, né? Ativa, porque está ativada, que está tudo aberto a parede do intestino, mas ativa o quê? O Toll-like receptor 2. Então, esse Toll-like receptor 2 causa inflamação e aumento de pressão arterial. Onde tem inflamação, tem aumento de pressão arterial. Bom, então, você está me falando que o intestino inflamado causa pressão arterial, hipertensão? Sim, sim. Por quê? Porque as toxinas caem no sangue, vai lá o batalhão lá de macrófagos, linfócitos, células imunes, causam inflamação. Essa inflamação aí, o que acontece? Vai percorrer o corpo via fluxo sanguíneo, corrente sanguínea, lesionando vasos. E vai vir o colesterol lá para consertar o dano e ocasiona todo esse problema. Então, a causa de pressão arterial, uma das é o intestino vazado, né? O intestino inflamado, tá? E essa inflamação aumenta a pressão arterial e dentro do vaso é preciso produzir o quê? Óxido nítrico, tá? Óxido nítrico. O óxido nítrico é um vasodilatador. Ele expande a artéria. Se tem vasodilatação, o fluxo sanguíneo vai correr mais facilmente. Se tem vasoconstricção, como que vai correr? Lembra da mangueira. Apertou a mangueira, né? A pressão arterial, a pressão da água lá dentro da mangueira aumenta. Então, essas inflamações, interleucina 6, TNF-alfa, diminui a produção do óxido nítrico. Isso aumenta o PCR ultrassensível. Lembra aquele exame que eu sempre falo? O PCR alto não é o PCR lá do Covid. É o PCR ultrassensível, é um marcador de infarto e trombose, tá bom? Ocasionada por um intestino com leaky gut, intestino hiperpermeável. Por que ele ficou hiperpermeável?
Um dos motivos é o glúten que você come, tá? É a caseína que você ingere. São os agentes agressores, parasitas também, metais, agrotóxicos. Outra causa, quinta causa. Quantas causas eu estou dando de pressão arterial? Tá? E depois vocês falam, o que eu faço? Ah, não vale, né? O que faz? Elimina a causa, né? Então, o hipotireoidismo é a quinta causa. Por quê? Porque as artérias começam a produzir mucina. A mucina é um muco protetor, tanto do estômago como do intestino. Mas ele não pode ficar na artéria, né? Na artéria não é lugar da mucina. Então, essa substância entope os vasos e produz resistência periférica. O coração tem que aumentar a pressão para jogar mais sangue, ele tem que bater mais, né? Pode dar uma taquicardia, por exemplo, arritmias, porque o coração tem que bater mais para tentar empurrar o sangue lá dentro da artéria que já está sendo entupida. Sexta causa, falta de magnésio. O magnésio participa da bomba cálcio-magnésio, fora também da bomba sódio-potássio. Ele participa de mais de 600 reações enzimáticas. Por isso que eu indico o blend de magnésio da Dr. First, tá? Eu sempre indico o ômega deles, indico magnésio, tanto o blend como o magnésio treonato. É só acessar o link aí e tem um cupomzinho de desconto aí para vocês adquirirem um magnésio de qualidade. Quem não suplementa magnésio corre o risco de ter morte súbita. O coração não trabalha sem magnésio. E como eu sempre falo, os cardiologistas nem prescrevem magnésio. Então, muita gente que tem arritmia aí, só tomando magnésio já elimina o problema. Outra causa, falta da D, né? Vitamina D. Parece que não. Vocês me acompanham, vocês já sabem a importância da vitamina D. Inclusive para cárie. Hoje eu dei aula lá na pós-graduação e a vitamina D e a K2 são anticáries. Não é o flúor que você passa no seu paciente. São as vitaminas D e a K2. A K2 é a vitamina chamada anticárie. É a mais anticárie que tem. Não vou entrar nesse mérito aqui, tá? Não vou começar a explicar. Mas são paradigmas que vocês têm que mudar, né? Um dentista convencional, ele acha que é o flúor que está protegendo o dente. E, na realidade, é o magnésio, é a vitamina D, é a vitamina K2. Essas sim que são anticáries. Então, tem gente que toma sol e a pressão melhora. Você sabia disso? Tem gente que toma sol e a pressão melhora. Por quê? Porque está adquirindo vitamina D. Aí vem lá aquela pessoa que não estudou e fala, ai meu Deus, você tá com níveis altos de vitamina D e ainda por cima está tomando 10.000 ml por dia. Isso é um absurdo. Imagina, tem que tomar 7.000 por semana. Sendo que 15 minutos de sol numa pele clara já te proporciona 20.000 ml de vitamina D no sol das 11 horas do meio-dia. Então, como assim, né? Não tem lógica o que eles falam. Né? Aí, vai lesionar o rim, vai acabar com o seu rim. Não conhece a vitamina K2 também. É uma série de gafes, né? Vou falar assim, gafes. Metais, chumbo, por exemplo, e outros metais pesados, são disruptores endócrinos que também, né, fazem com que o paciente saia da homeostase, do equilíbrio. Eles são degenerativos, são cancerígenos, são entópicos receptores, então já destrói, né, toda a homeostase, todo o equilíbrio do corpo. Ó, 10ª causa, infecções dentárias assintomáticas. Mas tá assintomática. Você tem lá um canal que está feito há 20 anos. Ai, mas como que a senhora vai falar uma coisa dessa? Eu nunca senti nada. Não tem dor, não tem nada. Mas como que vai desinfetar um canal, por exemplo, de molar, que chega a ter 8 quilômetros de canalículos, só com aquele líquido de Dakin lá, que o dentista coloca, né? Então, se não for com ozônio, é impossível fazer essa desinfecção. Então, é assintomática? Mas está liberando toxinas a todo instante. Está indo lá. E as toxinas elevam o quê? Interleucinas, A6, A1, as citocinas pró-inflamatórias, TNF-alfa, tudo isso que vai ocasionar o quê? Inflamações subclínicas, crônicas, assintomáticas. Tudo está assintomática, até você ter um infarto. Né? Você não sente nada, tá bem, o seu médico não pede os exames apropriados, os marcadores inflamatórios, como homocisteína, fibrinogênio, PCR ultrassensível,
ferritina, não pede nada disso. Pede o hemograma, pede o T4 e o TSH e fala que está tudo ok, né? Sua insulina está 10, ele fala que está ótima. Então, aí a pessoa infarta do nada, né? Não tinha nada. Então, essas infecções dentárias assintomáticas também, como eu falei, tudo que tem na boca é campo interferente. Mais de 70 campos interferentes estão na boca. E na boca, cada dente tem relação com o órgão, né? Já falei algumas vezes isso. Dentes anteriores tem ligação com o rim, bexiga, uretra, garganta. O canino tem relação com o fígado, molar com o intestino, terceiro molar com o sistema nervoso central, e por aí vai. E com emoções também interligadas. Então, a boca tem que ser examinada por um dentista biológico para tirar esses campos interferentes, tá? 11ª causa, falando em boca, enxaguantes bucais. Como assim? Meu dentista fala que é ótimo fazer uso de enxaguantes bucais. Primeiro que tem o flúor, né? O flúor é neurotóxico, o flúor causa hipotireoidismo, então já começa por aí. Mas tem outro problema referente que tem a ver com pressão arterial alta. Esses enxaguantes bucais, eles matam bactérias que produzem o quê? Óxido nítrico, né? Elas matam bactérias que vão produzir o nitrato na boca e depois queriam produzir lá no estômago nitrito que se converte em óxido nítrico. O que eu falei que era óxido nítrico? Um vasodilatador. Lembra que eu falei? Ele dilata a artéria. Você não quer uma artéria comprimida, uma artéria vasoconstricta. Você quer uma artéria não demais, né? Porque senão vai dar uma uma hipotensão, né? Então, você quer ter uma pressão arterial normal. E sem a produção do óxido nítrico, já tende a ter uma pressão arterial. Então, enxaguantes bucais são causa de pressão alta, tá? E com a pressão alta pode ocorrer um rompimento do vaso cerebral, né? Como eu falei, e pode dar um AVC, que pode ser isquêmico ou hemorrágico, né? O isquêmico é o seco, né? Sem sangue. O hemorrágico é quando rompe uma artéria, um vaso lá, começa a dar hemorragia cerebral. E os remédios para hipertensão são usados aleatoriamente, né? Eles ficam testando. Por quê? Porque até para usar remédio mesmo, tem que saber o tipo do seu paciente. E nós temos 3 tipos de paciente, tá? Tem aquele paciente com excesso de cálcio ou sódio, né? Que exige um tipo de medicamento. Tem paciente que ativou o sistema renina, angiotensina, aldosterona, é outro tipo. E tem paciente com hipertensão neurogênica, que representa uns 15% da população que tem hipertensão, que é emocional. Muita gente aqui tem emocional. Como você vai tratar? Você pode passar um remédio para isso, mas você pode passar um ansiolítico natural, né? Um ansiolítico natural, não um antidepressivo. Então, tudo se faz, né? Deve se fazer com prevenção e com substâncias naturais, não com remédio, né? A não ser em casos que não tenha jeito mesmo. Então, a maioria dos remédios para hipertensão são usados de qualquer jeito, aleatoriamente. É igual aquele antibiótico que o seu médico passa para uma infecção de garganta, que ele não sabe nem se é viral ou bacteriana, porque antibiótico não mata vírus, antibiótico mata bactéria. Mas para desencargo, né, de consciência, vou passar um antibiótico, pelo menos eu passei, né? E não se preocupa no que vai acontecer lá no intestino, de detonar com a microbiota intestinal.